Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal. E olha que videozinho trabalhoso que deu para fazer para vocês. Nós vamos falar hoje sobre o referêndum que vai ter agora em junho. Muita gente está pedindo para que eu fale, porque tem uma galera que já é cidadão italiano reconhecido, que mora no Brasil ou em outros países além da Itália, que estão recebendo as cédulas e estão desesperados para entender o que é isso, como que se vota. E a galera aqui na Itália também quer saber como votar. Então, Felipe, solta a vinheta e vamos falar sobre isso. Bom, antes de mais nada, existe sim uma diferença, tá? Você que está no exterior, você que recebeu o plico eleitoral, você tem uma data específica para mandar de volta para o consulado. Está escrito, você recebeu essas instruções e você recebeu 5 cédulas de cores diferentes. A gente vai tratar cada uma delas aqui. Então, você que está no exterior, você tem uma modalidade. Você vai colocar um X em sim ou não e vai colocar isso de volta no envelope que você recebeu já pré-selado, pré-pago, né? A busta pré-francata, e você vai mandar para o consulado. Se você mora aqui na Itália, primeiro, se você nunca votou, você vai receber uma comunicação do Comune de Residência. Se tudo tiver certinho, bonitinho, com a galera principalmente que está em processo de reconhecimento ou acabou de ser reconhecido e fica com essa dúvida: Fábio, eu acabei de ser reconhecido, será que dá tempo de eu votar? Se você receber uma comunicação, um telefonema ou uma carta dizendo para você ir até determinado lugar retirar sua tessera elettorale, significa que está tudo bem. Recomendo que, se você não recebeu nenhuma comunicação do seu Comune ou não receber até o comecinho de junho, vá até o Comune, o ficha eleitoral, para saber se a sua posição eleitoral, se está tudo certo com o seu reconhecimento e com a sua residência na cidade onde você vive, tá bom? Por que eu falo no começo de junho? Porque as eleições vão acontecer aqui na Itália no dia 12 de junho, das 7 horas da manhã até as 23. Tá? Então, esse é o dia das eleições, onde nós vamos votar 5 quesitos, como eu disse anteriormente, que são 5 pedaços de lei ou situações específicas, e o assunto dessa vez, o referendo, o tema desse referendo é o sistema de justiça italiano. Eu vou explicar com detalhes cada um desses quesitos, como a gente chama, e o que significa, e eu vou já dar a minha posição, se eu vou votar sim, se eu vou votar não, e depois eu explico para vocês lá no final do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que é esse referendo e por que ele tem esse nome estranho? Referendum abrogativo. Abrogare significa eliminar, cancelar. Então, neste caso, o que acontece? Essa lei sobre a mudança do sistema judiciário italiano, ela já foi votada pelo parlamento, ela já passou, ela já teve todos os ritos necessários parlamentares e ela foi aceita, ela foi votada e ela entrou em vigor. Aí, vários partidos conseguiram, numa movimentação, fazer com que algumas desses elementos que a estes partidos ou a estas pessoas não são interessantes fosse colocado em questão, tá bom? E são essas 5 opções que nós vamos tratar aqui. Importante, anote aí, tá? Como é um referêndum abrogativo, sim significa não e não significa sim. Calma, eu vou te explicar. Num referêndum, nesse caso especificamente, acontece assim, ó. Se você quer que as coisas continuem como estão, ou seja, se você não quer que mude nada, em cada um dos 5 quesitos, você vai colocar não. Significa não voglio abrogare, não quero que mude, não quero que mexa. Se você vota sim, significa que sim, eu quero que mude. Sim, eu não concordo com como o parlamento votou e eu quero que mude, tá bom? Então é assim, eu vou explicar cada um dos quesitos agora para você e aí vamos ver qual é a sua opinião. Eu vou dar a minha, eu vou falar como que eu voto, por que eu voto, e você tá livre. Eu vou te explicar com detalhes cada um, tá? Antes de continuar, uma coisa importante. Ainda que o sim, ou seja, ainda que a grande maioria das pessoas que forem votar escolham sim para todas as questões, tem que ter um quórum mínimo. É o tipo de referêndum que é necessário ter 50% das pessoas com direito ao voto mais um. Então, se não chegar no quórum, não vai acontecer absolutamente nada. E hoje, os números e sondagem dizem que nem 17 ou 18% das pessoas vão votar. Ou seja, é muito provável que vai ser um desperdício de dinheiro do governo italiano para fazer esse referendo que, no final das contas, não vai mudar nada. Claro que o nosso papel como cidadãos, eu sempre falei, sempre vou dizer, esses são os momentos que a gente mostra que somos cidadãos indo votar. Confesso que a primeira vez que eu pensei, puta, será que eu vou sair de casa para votar? Obviamente que eu vou, porque eu acho que é nesses momentos
Ainda que a gente de repente ache que esse assunto não é tão importante, mas mesmo assim é nosso direito, é nosso dever enquanto cidadãos, beleza? Outra coisa importante, a ordem. Eu não sei se efetivamente isso vai acontecer, mas me parece que a ordem dos quesitos tá diferente. Então aqui tá 1, 2, 3, 4, 5, tem as cores e no Brasil parece que o texto foi invertido. No Brasil, no exterior o texto foi invertido. Eu vou colocar quesito 1, rosso. Se de repente para você, a sua esquerda, a sua ficha, o rosso é o número 5, ignore só o que eu vou falar do 1. Atente-se ao rosso, ao vermelho, tá bom? Quesito número 1, rosso. Já digo, voto não. Não. O que isso significa? Hoje, a lei estabelece que um parlamentar ou qualquer gestor de cargos públicos, prefeitos, governadores, presidente de província, caso seja condenado, ainda que em primeiro grau, seja afastado automaticamente, seja retirado da sua carica. Então, se o prefeito da cidade de Reggio Calabria foi pego com a boca na botija, foi condenado em primeiro grau, ainda nós sabemos que existe a presunção de inocência, nós sabemos que existe ainda outros graus, mas o fato é, foi pego, por exemplo, com corrupção ou com financiamento ilícito de partido, alguma coisinha assim, já automaticamente, depois da condenação, pelo menos em primeiro grau, ele cai e aí ou assume, normalmente é feita uma comissão para assumir, porque aqui não existe vice-prefeito, vice-governador, essas coisas, tá? Igual tem no Brasil. Então, aqui a pessoa ela é eliminada automaticamente. Então, hoje é assim. Se você vota sim, significa que isso vai mudar e aí ele não é tirado automaticamente do cargo, mas isso vai ficar a cargo de um juiz. Então, é condenado em primeira instância, obviamente as pessoas vão lá entrar e dizer, olha, ele tem que ser afastado. Um juiz então vai decidir se afasta ou não. Por que eu voto não e por que eu quero que continue assim? Porque a gente tem inúmeros casos aqui na Itália de gente ligada com máfia, de partidos cretinos que recebem dinheiro por fora. Tem umas associações, a gente chama de associazione a delinquere, e é verdade que pode ser que em determinadas situações aquele prefeito não era culpado. O fato é, depois ele pode voltar à carica se for provado. E aqui a gente não está falando de um suspeito, a gente está falando de uma condenação em primeiro grau. De um gestor público, a coisa melhor é o seguinte, se afaste para ir cuidar da sua defesa, porque a organização, o comune ou a região não pode ficar sendo instrumentalizada ou sendo utilizada para você no cargo. Digamos que o cara foi, e aí vou abrir um parênteses, imagine que esse cara foi denunciado por corrupção ou de associação com a máfia. Se ele continua no cargo, as chances são dele continuar delinquindo é muito grande. Então por que não sai imediatamente, vai cuidar da sua defesa. Comprovou que você é inocente, você volta. Tá? Então por isso que eu voto não, eu quero que sim seja eliminado logo de cara. Segundo quesito, arancione, laranja, também voto no. Essa scheda arancione, que é o referendum número 2, è limitazione delle misure cautelari, abrogazione dell'ultimo inciso, aí tá escrito esse monte de coisa aí, que basicamente tem quase a ver com a primeira, mais ou menos. Aqui se trata de abolir a parte da lei que permite a um juiz executar uma medida cautelar, como por exemplo prisão preventiva em vários crimes, como por exemplo financiamento ilícito a partidos políticos e vários outros crimes cuja pena máxima é 5 anos. Então, basicamente, o que a lei estabelece? Existe um termo aqui que é o seguinte, casos onde é provável que a pessoa vá cometer novamente esse crime. Digamos que o juiz, de acordo com todos os elementos, ele percebeu o seguinte, se eu deixar essa pessoa solta, ela vai ou inquinar as provas, ou seja, ele vai tentar de alguma forma sabotar as provas, as pessoas, os envolvidos, as testemunhas, e aí o juiz, com base, e lembrando que o juiz ele é imparcial, então ele sempre age com base, claro que nem todos, mas a gente parte do pressuposto que um bom juiz, ele vai sempre observar todos os indícios, as situações, as coisas, as provas, etc. E ele não é que sai por aí dando medida cautelar para todo mundo.
Então, nesse caso, por isso que eu voto não, eu acho que sim, é importante que dependendo do tipo de crime, não é só porque é um crime brando, que se o juiz percebe que a pessoa é costumaz, ou seja, ela pode de novo continuar cometendo esse crime e sem que eu possa fazer nada, então eu acho que é importante que o juiz tenha sim esta ferramenta de dizer não, eu estou dando uma medida cautelar, eu estou designando uma diligência para que essa pessoa seja conduzida e muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente fala aqui na Itália de prisão domiciliar. Então a pessoa não vai nem para cadeia, ela fica presa em casa, digamos assim, entendeu? Ela tem uma série de restrições, ou seja, medidas cautelares para não continuar cometendo crime. Por isso que eu voto não, este é o meu voto. Próximo quesito. Quesito número 3 é o giallo, e esse eu voto sim, tá? É o amarelo. Aqui fala-se sobre a separação das funções, ou le separazione delle funzioni dei magistrati. Como que é hoje aqui na Itália? Olha que loucura. O juiz, ele pode mudar de lugar ao longo da sua carreira. Então, a pessoa ela passa num concurso para se tornar juiz, magistrado, e aí ela, por exemplo, ela passa algum tempo sendo juiz e de repente, ou seja, o julgador, certo? E aí de repente ele passa para PM, para público ministério, ou seja, o acusador, que por definição não é mais uma pessoa imparcial. O juiz é uma pessoa imparcial, ou deve ser uma pessoa imparcial, né? Porque é a natureza do trabalho. E o PM não. O PM ele tem como função ser o acusador. E aqui na Itália é possível que o juiz faça essa transição. Obviamente tem uma série de normas, não é assim, parece que são 4 vezes no máximo ao longo da sua carreira. Mas esse eu voto sim. Eu acho isso uma loucura. Eu acho que não deveria ser assim. Então, ao votar sim, e se o sim ganhar, o que acontece? O juiz ele tem que escolher já de cara lá no início, quando ele passa no concurso, qual vai ser a sua designação. Ele quer ser juiz? Ele vai ser juiz. Ele quer ser do Ministério Público? Ele vai ser acusador do Ministério Público. Ele vai ser PM aqui no caso, Público Ministério. E assim por diante. Não vai mais ter essa coisa dessa mudança de cadeiras. Se o não ganha, vai continuar como tá, ele pode fazer essas mudanças aí. Quesito número 4, grigio, eu voto nó também. O 4 e o 5 são os mais chatinhos. Porque, por exemplo, esse 4 é a participação ou a possibilidade de membros laicos nos conselhos diretivos, na Corte de Cassação, etc. O que significa isso? Vamos lá, deixa eu tentar explicar para vocês. Existem alguns conselhos, que chama Conselho Judiciário, onde esses conselhos têm como objetivo o controle e a avaliação do trabalho de um juiz. Se o juiz está bom, se o juiz está ruim, enfim, é um órgão que serve para controlar o bom trabalho dos juízes. Hoje ele é composto por juízes, então hoje juízes avaliam juízes. Embora tenha 1/3 destes conselhos que já é composto por advogados e professores universitários, só que eles não podem fazer avaliação, eles não podem chegar lá, eles não têm poder. É meio que eles ficam ali observando, mas eles não podem decidir. No final das contas, quem decide são juízes. Então, o juiz decide se o juiz tem algum problema ou vai sofrer alguma sanção, etc. A ideia desse quesito é abrogar essa parte, dar a possibilidade para esses membros que eles chamam de laici ou laicos também ter poder. Então, de acordo com a galera que vota sim, isso traria maior equidade no processo, porque aí não seriam somente juízes, sim outras pessoas, como observadores, etc. Por que eu voto não? Porque como cávulo, um advogado ou um professor universitário ou pessoas que não estão com a mão na massa teriam a capacidade de julgar um juiz, se não uma pessoa que faz exatamente aquilo. Então, na minha cabeça, importante, eu não sou do sistema judiciário. Então aqui eu estou falando para vocês de leigo para leigos, obviamente um leigo que estudou um pouco para poder passar para vocês. Então na minha cabeça não faz sentido. Entendo quem vota sim, pensei até, fiquei refletindo, esses dois últimos eu fiquei refletindo bastante, até porque não são muito específicos. Tá, mas aí, qual que é a vantagem, qual que é a contra? Aí no final das contas eu optei por votar não, exatamente pelos motivos que eu passei para vocês. E o último quesito verde, quesito número 5, e também voto não. Esse daqui tem a ver com a forma
que são eleitos os componentes do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior da Magistratura. Hoje, um juiz, para se candidatar para esse conselho, ele precisa reunir entre 25 e 50 assinaturas de outros juízes. Então, meio que ele tem que convencer uma galera a sustentar a sua candidatura. Ele pode simplesmente, não é qualquer juiz pode se candidatar para fazer parte do Conselho Superior da Magistratura, que é o órgão máximo do que diz respeito ao trabalho da magistratura, e hoje existe esta necessidade. Então, se eu sou o juiz, não adianta chegar lá e falar assim: oi, tudo bem? Tá tendo uma eleição aí, eu quero participar. Não funciona assim. Você precisa convencer outros pares, pelo menos de 25 a 50 pares, para te sustentar. Por que eu voto não? Porque quem vota sim, a ideia de abrogar isso daí é permitir que qualquer pessoa chegue lá, porque hoje eles dizem o seguinte, que existem muitos conchavos, né? Existem algumas linhas, às vezes até políticas de determinado juiz que vai ter que fazer um trabalho muito grande para tentar convencer os outros juízes. E esse foi o que mais me deixou em dúvida, porque eu fiquei pensando, caramba, aqui tanto faz votar sim ou não, porque as razões para votar sim ou votar não são muito boas. Cara, e agora? E aí eu lembrei o seguinte, das eleições para o Papa. Se um Papa precisa convencer uma galera a votar nele, por que cargas d'água um juiz para chegar no máximo da sua carreira dentro do sistema do conselho não precisaria dos seus pares? E esse foi a forma que eu pensei. Até porque, cá entre nós, eu acho que ainda que fosse abolido isso, não ia mudar. Ainda que não existisse mais a necessidade de precisar de 25 a 50 assinaturas, ia continuar a mesma coisa. Assim, ia ficar uma coisa só por baixo dos panos, mas continuaria da mesma forma. O coitado que chega lá sem nenhum conhecimento, sem nenhum apoio, não ia conseguir. Então, assim, pelo menos é melhor... E na minha visão, tá? É muito melhor ser algo ali, escancarado, é preciso disso, todo mundo saber quem tá apoiando, quem não tá, do que ser uma coisa velada, tá bom? Bom, este foi o vídeo com 5 quesitos. Vocês viram que eu vou votar sim somente em um, os outros 4 eu vou votar nó, porque aquela parte ali do juiz poder mudar da dança das cadeiras para mim me sembra muito absurda. Os outros eu acho que são coerentes. E você? Você vai votar como? Coloca aí para mim, 1, 2, 3, 4, 5, nó, sim, nó, sim, nó, sim. Gostaria de saber, quero saber aqui se a grande maioria da Saga Tribo pensa igual a mim, não pensa igual a mim, e se possível, por gentileza, né? Deixa aí os seus comentários também, olha, eu vou votar não, ou eu vou votar sim, e deixa eu explicar os motivos, e aí de repente a gente começa uma discussão super bacana, super saudável em relação a isso, tá bom? Grande abraço, a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci! Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.